Oi, gente, vamos que vamos nessa força. Então, hoje nossa primeira aula aqui, né, do sexto ano e tal. E basicamente o que eu tenho para falar hoje não é ainda contar sobre o que aconteceu na pré-história, na Idade Antiga, etc., até a Idade Contemporânea. Isso a gente vai ver ao longo dos anos. Mas, antes disso tudo acontecer, normalmente, o que os materiais, né, os livros, os cadernos, os manuais, né, os cadernos didáticos e tal, eles fazem? Eles apresentam alguns conceitos, alguns termos, algumas palavras, né, que vão aparecer com frequência nas aulas de história, quando a gente for expor os fatos, né? E além disso, os termos, né, as palavras, os conceitos, normalmente esses materiais, eles também trabalham em cima da ideia de quem é o historiador, como é a profissão do historiador, como ele trabalha, né? Como ter certeza sobre o que aconteceu no passado, que às vezes é um passado tão distante, mas tão distante, e aí como ter certeza sobre isso? Pois bem, essas primeiras aulas, elas servem para tentar responder essas perguntas, né? Ou essas questões, essas características, né? Como que é o trabalho do historiador, o auxílio que ele tem da arqueologia, muitas vezes, o trabalho do arqueólogo. Vocês vão ver que ele trabalha com documentos históricos. Para o historiador, tudo é documento histórico, né? Tudo ele é uma fonte que ele pode analisar para tentar descobrir, desvendar alguns fatos do passado distante ou passado recente, tanto faz. Né? Então, essas primeiras aulas, elas vão servir para isso, para a gente pensar a história e o historiador, o arqueólogo, as fontes, os vestígios que são deixados na história, né? Falar sobre biblioteca, investigação, leitura, história oral, que é quando você entrevista alguém que vivenciou uma determinada situação, tal. Tudo isso, todo esse bloco de informações, ele vai ser apresentado para vocês antes de a gente começar a contar a história da humanidade em si, tá bom? Pois bem, para a gente começar aqui, eu poderia dar um exemplo do trabalho dos detetives, né? Sei lá, pensa o Sherlock Holmes, por exemplo, né? Que é um personagem tal, muito conhecido, de um autor chamado Conan Doyle. E lá pelas tantas, em vários livros, né, em várias aventuras vivenciadas por aquela personagem, o Sherlock Holmes, ele investiga. Ele é um detetive, não é? Portanto, normalmente ele investiga crimes, né? Investiga algumas questões que precisam ser desvendadas, tirar a venda, né, para perceber, tirar o véu para perceber como determinada situação se sucedeu, como determinado crime se sucedeu. Então, para isso, ele precisa analisar o lugar, em primeiro lugar, ir até o local, normalmente, né? Se não for possível, ele vai ter que ouvir descrições, mas se ele for até o local, ele vai ter que analisar os detalhes, ele vai ter que observar, não é? Ele vai ter que raciocinar em cima do que ele observou e das histórias, os relatos, né, que ele ouviu, que ele captou na conversa com um ou com o outro. E é claro que ele já vai ter que, de antemão, ter alguns conhecimentos gerais sobre algumas questões, né, que nos envolvem. Muitas vezes questões relacionadas à ciência, à lógica, à logística, né, talvez algumas leis, uma cultura geral
muito grande para tentar desvendar a história que ele está investigando. Portanto, os elementos utilizados pelo detetive são bastante semelhantes. Veja bem, semelhantes, não iguais. Às vezes iguais, mas normalmente semelhantes, bem próximo da maneira com que o historiador ou os historiadores precisam trabalhar também, né? Então eles têm que ouvir, eles têm que observar, eles têm que levantar dados, não é? Eles têm que raciocinar, comparar. Mas muitas vezes esses dados se chocam. Muitas vezes as entrevistas ou a história oral, né, como eu estava dizendo, se choca e a história não se encaixa, porque de repente tem alguém mentindo, porque de repente está faltando uma peça para a história, porque de repente as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então quer dizer que o historiador, assim como o detetive, né, ele precisa de todos esses elementos, né? Ele precisa muitas vezes ler um livro sobre o assunto, ir numa exposição, fazer uma determinada observação, acessar um vídeo, um arquivo, né? Comparar histórias. Então a função do historiador é a mesma de um detetive. Só que é claro, o detetive ele trabalha com crimes, enquanto que o historiador vai tentar desvendar não crimes, mas a história. Como ter certeza do que aconteceu lá no passado é real? Existem elementos que o historiador capta, né, ao longo desse processo de trabalho, que garante que o fato aconteceu assim ou assado, né? É claro que existem interpretações em cima do fato, mas a questão é, estamos tentando analisar o fato em si. Isso é só uma aula inicial. Nas próximas aulas a gente vai ver quais são os elementos utilizados pelo historiador, né? Então, documentos escritos, não escritos, documentos materiais, imateriais, vestígios deixados pelo historiador. Aí a gente vai ver a origem do ser humano, mitos, outras terminologias, enfim. Mas por enquanto é isso. Vamos tentar resumir aqui o que foi falado ao longo desses minutos, né? O trabalho do historiador é um trabalho de investigação, em que ele analisa, ele compara dados, falas, coisas escritas, né? Para tentar desvelar o que aconteceu no passado. Tudo bem? E para isso ele vai utilizar de alguns recursos. Nas próximas aulas a gente fala sobre esses recursos. Tudo bem, gente? Por enquanto, valeu e até!